caracterizar o que é que nós estamos estudando quando estudamos comunicação. Uma série de perspectivas, né? Vocês viram, por exemplo, o Francisco Pimenta colocar hoje lá que semiótica é outro nome para comunicação, o que implica que o objeto seria estudar os signos, o significado, coisa desse tipo. Estudos das mídias, estudos da atualidade, enfim, uma variedade muito grande. E como surgiu agora na conversa com a Lívia, o que ela faz é comunicação ou não é comunicação, e levando ela a expressar uma preocupação. Isso é um problema recorrente na área, por quê? Simplesmente porque é uma área de conhecimento nova. Nós percebemos comunicação como uma coisa em nível de senso comum, todo mundo sabe o que é, né? Dita a palavra, ninguém estranha e sabe do que é que se está falando. O problema é a captura teórica disso aí, a circunscrição de um ângulo de olhar que nos garantisse que, ao olharmos as coisas, o todo da sociedade, nessa perspectiva, estamos estudando comunicação e não fazendo sociologia, linguística, história, antropologia, uma vez que essas ciências humanas e sociais também se preocupam com o fenômeno comunicacional. Como é que somos nós, quando é que é uma teoria deles? O que é que nos consolida de alguma maneira? Há uma série de preferências, eu procuro observar essas várias preferências, mas pessoalmente eu enfatizo, até porque é o que está mais perto do senso comum, porque é o que nós temos, nós não temos grandes critérios, isso surgiu, né? O que é o propriamente comunicacional, não temos critérios, nenhum sociólogo terá dúvidas em dar alguma resposta, que pode ser variada também, mas em dar alguma resposta que considerar sólida a respeito do que seja o sociológico, né? Nós não temos esses critérios. Então a gente tem que ficar perto do senso comum. Ora, o senso comum aproxima a comunicação da interação. Ao interagirmos socialmente é que nos comunicamos. Veja só, eu não coloco as duas palavras como sinônimo, embora em algum momento eu até tenha usado como sinônimo. A interação, interagimos. A sociologia estuda a interação, mas é o contexto básico em que a comunicação acontece. Não há comunicação sem interação. Então esse é um ponto sólido de partida. Não é um ponto conceitual, teórico, mas é um ponto sólido, né? E eu enfatizo, então, esse ano, onde estiver acontecendo alguma interação humana, existe a possibilidade do comunicacional. E eu diria até mais que a possibilidade, porque eu discordo da ideia de que seja rara a comunicação, eu diria uma alta probabilidade de comunicação. Desde 2010, nem rara nem ausente tentativa, eu já proponho a ideia de dispositivo interacional. Eu não digo que esse é o objeto. Veja só, o que eu sugiro que esse é um objeto empírico, existe socialmente esse objeto, e é um objeto interessante para um lugar de escolha para a gente encontrar e estudar o comunicacional. O que é um pouco diferente de dizer que este é o objeto, né? Devemos estudar dispositivos interacionais. Não necessariamente. Então, eu digo que ali eu encontro. Sobretudo por quê? Porque no estudo anterior, esse texto é um dos decorrentes desse estudo. Em algum momento falou-se nisso, hoje de manhã, quando o Luiz Mauro falou dos 123 textos. Eu estudei 100 textos dispersos, né, compostos diferentes disso, de um GT, dispersos, e porque eu estava com a preocupação de encontrar o que é que minimamente estaria em comum em todos eles, né? O que é completamente diferente de tentativa de uma geração teórica abrangente. Essa é talvez a especificidade do que eu venho discutindo. Eu não acho que nós tenhamos condições, ou pelo menos não temos condições ainda, de propor uma teoria abrangente que diga comunicação é X e descer daí toda uma teoria que vai e abraça tudo o que estamos fazendo. Eu acho que nós estamos numa posição inversa, né, começando de baixo para cima. Se eu tenho 100 textos, 100 temas, 100 ângulos, 100 perspectivas teóricas, 100
sem ondulações metodológicas diversas, nessa quantidade, né, de uma centena de artigos. Eu encontro essa diversidade, entretanto, todos se dão como estudos de comunicação e eu escolhi pesquisas empíricas, né, não teorias, a partir exatamente do que se está pesquisando. É a mesma preocupação do Luiz Mauro. O que é que está se fazendo? A minha preocupação passa a ser o que é que é absolutamente básico, que eu encontro em todos os textos. Por baixo e não por cima. Né? Eu encontro em todos os textos. E a partir daí é que eu comecei a trabalhar com essa noção de dispositivo interacional, porque eu digo, de algum modo, todos estão estudando alguma coisa que eu posso chamar em comum, essa é a questão. Né? Ninguém está fazendo referência a dispositivo interacional, mas eu posso chamar de dispositivo interacional porque eu encontro em todos eles isso aí. Bom, aí eu preciso de construir a noção. A noção é simples, porque eu pego a partir do Foucault, só que ele pega dispositivos, no sentido de dispositivos de controle, é outra coisa completamente diferente, mas a lógica, na verdade, o que eu me apropriei do Foucault é muito mais o que o Deleuze depois vai chamar de uma filosofia do dispositivo. Há uma filosofia envolvida aí que eu posso transferir para outros objetos. Dá para me apoiar um pouco no Michel Certeau também, exatamente quando ele reduz a ideia de controle, né? Eu encontro a possibilidade de pegar cada um desses 100 artigos e eu digo, aqui eu encontro um dispositivo. Resultados propriamente ditos são as análises feitas em todos eles, seguindo um padrão similar para todos, porque essa seria uma necessidade. Se eu tenho que encontrar coisas comuns, eu quero fazer perguntas similares com a hipótese de que fazendo essas perguntas eu encontro. Né? Eu publiquei essas perguntas, é o meu protocolo de pesquisa, saiu no livro Compós sobre pesquisa empírica, né? Em que eu coloco, são 7, 8 anos, né, em que eu procuro o tema, a pergunta, qual é a pergunta, uma vez que é uma pesquisa empírica, tem uma pergunta, qual é o contexto de referência, quais são as regularidades, quais são as proposições essenciais que o artigo faz, vetores a montante, vetores a jusante, eu não vou lembrar outros, mas enfim, está lá no artigo, né? E o resultado então é que para cada artigo eu tenho um texto que varia de 4 a 8, 9, às vezes 10 páginas, mas é um padrão de 5, 6, em que eu analiso exatamente essas coisas. Eu pensei, num determinado momento, publicar esse conjunto, não como um livro, é muita coisa, né, 100 artigos e tal, mas pensei em publicar no nosso site, na Unicinos, e eu acabei desistindo porque, como é uma coisa muito tipada por uma pesquisa, não é como se fosse uma resenha ou como se fosse um relato crítico que a gente faz aqui, né? E essa individuação do artigo analisado por um processo transversal, padronizado, a rigor ia gerar muito equívoco interpretativo sobre resistências críticas válidas, porque a expectativa do autor do texto, para começar, de cada um dos textos, a expectativa seria de um diálogo com o texto. E o que eu estou fazendo é outra coisa, não é um diálogo com o texto. Eu estou tomando o texto de cada um como um material empírico e analisando. Né? E sobre tudo isso não tem sentido. O que eu tenho é que tirar o que eu tirei reflexivamente, inferencialmente, e aí vem tudo isso. A minha pesquisa em andamento agora deriva toda daí, porque é um estudo de dispositivos. Quer dizer, é como se aquele artigo fosse a brecha por onde eu passei. Bom, junto aqui tudo eu encontro alguma coisa. Bom, aqui eu começo a discutir, começo a rigorosamente a investigar, a refletir. Pois é, parte da ideia de dispositivo. Né? O que eu encontrei já dentro desse Nehanlarin ausente, que eu desenvolvi um pouco no artigo Dispositivos Interacionais. Eu vejo dispositivos que estão
estão disponíveis, né? A palavra é por causa disso, é porque está disponível na sociedade, e quando nós não interagimos a partir do nada. Nós estamos aqui num episódio comunicacional, né? Esse episódio comunicacional tem um nome, né? Que se chama entrevista. Significa que quando você me chama para fazer uma entrevista, tem todo um conjunto de expectativas que já estão dadas, socialmente, culturalmente dadas. Nós sabemos o que é uma entrevista, né? Há um conjunto de perguntas, há um conjunto de respostas, há uma possibilidade de diálogo, há um fechamento maior, há uma abertura maior, varia enormemente, mas nós conhecemos o dispositivo interacional entrevista, né? Como conhecemos o dispositivo interacional telenovela, sala de aula, processo parlamentar, conversa de namorado, né? Tanto que ao usar essas expressões, nenhuma delas provoca nenhuma surpresa. Nós sabemos o que é isso, né? Nós sabemos o que é telenovela, nós sabemos o que é conversa de namorado. Há toda uma expectativa de não é qualquer conversa entre namorados que nós chamaríamos de conversa de namorado. E eventualmente nós podemos usar essa expressão para alguma coisa que não seja uma conversa entre namorados. Você pode dizer, não, essa conversa de vocês aí está muito conversa de namorado. Ou seja, porque eu estou referindo uma coisa que está disponível na sociedade, é um dispositivo. E é um dispositivo interacional, um dispositivo para interagirmos, segundo esse ou aquele modo, né? O processo de debate dos GPs da Compós, que é padrão para todos, é um processo que a gente pode chamar de dispositivo interacional. Pois bem, o que é que compõe o dispositivo interacional? Primeiro, há códigos. Há códigos que marcam, inclusive, as nossas expectativas, né? Há padrões, digamos, ou há regras, se preferir, né? Que dizem tal dispositivo funciona assim. Né? Uma sala de aula, em princípio, eu tenho expectativas a respeito. Codificadas? O que é que se espera de uma sala de aula? Né? E se de repente vocês entram numa sala de aula e o professor, em vez de começar uma palestra, ele começar a dançar uma rumba, vocês vão estranhar, porque senão isso não faz parte do código de sala de aula. Né? E vai ter que demonstrar por que aquilo faz sentido, se conseguir, se fizer sentido, né? De alguma maneira. Mas não é só código no dispositivo. Né? É um sistema de relações entre as várias coisas. Foucault, prédios, normas, teorias, pessoas, objetos heteróclitos, naturezas diversas entre si, que fazem parte de um dispositivo. Mas o dispositivo mesmo é um sistema de relações que culturalmente nós construímos entre essas coisas. Né? Coisas lato sensu, teorias, ideias abstratas, cadeiras, móveis, prédios, regras, burocracias, enfim, o que for. Ao lado disso, que é o código, o dispositivo nunca é só código. É por isso que ele é flexível. Né? Quando eu tenho só código, eu tenho um algoritmo, eu tenho já não tenho mais um dispositivo interacional. Eu tenho só código, eu tenho uma processualidade que é absolutamente fechada. Eu tenho apenas um sistema de transposição. Né? E a gente trabalha com isso também. O sistema digital é um sistema de transposição e não tem flexibilidade nenhuma, enquanto eu estou estritamente no digital, nos zeros e uns ali, é aquilo e não sai daquilo. Se eu errar um número, virou outra coisa, furou, estragou, não tem flexibilidade. Pois bem, os dispositivos sociais, interacionais, eles têm flexibilidade, então eles são compostos também de inferências, de ajustes, de abduções. Então, quando eu observo em termos comunicacionais, eu percebo que é rico, então eu não pretendo nem que seja objeto, nem que seja um único caminho. Mas me parece ser um caminho extremamente produtivo, e eu volto para a pergunta, porque essa é uma das regras do dispositivo entrevista, né? A gente pode fugir um pouquinho, mas não pode fugir demais. Voltando para a pergunta, né, o que é a minha pesquisa atual, o que eu faço? Eu pego uma série de dispositivos, que eu reconheço como dispositivos, e procuro estudar o dispositivo. Claro, não é estudar abstratamente o dispositivo, é estudar determinados episódios que são típicos daquele dispositivo. Ou
eu estudo dispositivos em processo de invenção, porque isso é uma coisa frequente na nossa sociedade, particularmente na sociedade de mediatização. Nós temos uma alta frequência hoje de dispositivos não canônicos. Por um lado, inventamos dispositivos ad hoc, e por outro lado, transformamos dispositivos canônicos. Uma sala de aula canônica é aquela sala que o professor fica numa coisa mais elevada, século XIX é o que eu imagino a sala de aula canônica. O tempo todo a gente está mudando esse processo. O processo de botar cadeiras em círculo é uma variação de um dispositivo clássico e vai se tornando canônico também. De repente aquilo passa a ser quase uma necessidade, uma coisa desse tipo. Então o que eu faço na minha pesquisa atual? É um levantamento de um determinado conjunto de dispositivos, interessantemente dispositivos mais experimentais para a sociedade, menos canônicos, porque os canônicos a gente conhece, e estudar quais são as lógicas desses dispositivos. As lógicas não significam só lógicas codificadas, mas ao lado de lógicas codificadas, acionamento do espaço inferencial do tentativo que, de alguma maneira, acaba compondo o episódio. E, sobretudo, hoje a percepção, porque isso faz parte da ideia do dispositivo, é o seguinte, mas de onde é que nos surge esse dispositivo? É fácil dizer, bom, eu pego um dispositivo e a gente tem nome, porque tipicamente os dispositivos têm nome, né? A gente é capaz de nomeá-los porque eles estão por aí, culturalmente, na sociedade. Materialmente, empiricamente, eles estão aí. O problema é de onde surgem os dispositivos. Quem é que diz que agora tem tal objetivo? A gente está tão acostumado, porque a gente já nasce dentro de alguns dispositivos, né? Que a gente já nem se questiona a respeito. Mas de onde vieram os dispositivos que estão aí? Quando vocês comparam culturas muito diversificadas, e a gente se surpreende, mas por que as pessoas fazem isso desse modo e tal? É simplesmente porque a gente não está habituado com aquilo, e aquilo surgiu, né? Não faz parte da espécie humana, porque o que fizesse parte da espécie humana estaria em todas as culturas, né? O que faz parte da espécie humana, finalmente, é só o que é genético, é só o código genético, neurológico, aí é outro espaço, não é o nosso, da neurologia e do estudo disso. Os dispositivos surgem através dos episódios interacionais. Nós inventamos dispositivos socialmente, porque provavelmente nós precisamos de comunicação. Um dos colegas, um dos textos, eu não vou lembrar agora qual, fala no enorme desejo de comunicação. Claro, nós somos isolados, né? Cada um de nós individualmente, mesmo que a gente não seja aquela mônada do Leibniz, totalmente isolado dos outros, não somos, porque temos a comunicação. Mas nós nascemos isolados, nós estamos, num certo sentido, estamos sozinhos dentro da gente mesmo, mas só num certo sentido. Nós queremos comunicação. Como nós queremos comunicação, nós inventamos processos. Quando eu estou falando de dispositivos, eu estou pensando diretamente numa tentativa entre dezenas e centenas de outros, de colegas, que estão pensando igualmente no fenômeno comunicacional, né? E estão tentando cercar de um modo ou de outro, né? O Pimenta pela semiótica, a Live pelo ângulo do processo intercultural, dos conflitos de raça e de gênero, etc., que envolvem, evidentemente, problemas interacionais, na minha perspectiva. O Martino Luiz Cláudio, que está preocupado essencialmente com os processos tecnológicos em geral, porque ele vincula a recepção a isso, a questão tecnológica da mídia. Pois bem, quando eu penso em dispositivos, eu estou pensando como cada um deles num âmbito, num aspecto, e a gente acha que o nosso aspecto é o super aspecto, é isso aí que é o... Mas são aspectos, né? E estamos pensando no fenômeno. Pois bem, nesse artigo, um conhecimento futurístico, nele eu não estou pensando no fenômeno. Eu estou pensando nesse nosso processo, em que cada um está pensando uma coisa, né? E
que a gente tem que admitir que cada um de nós, o que eu estou pensando é extremamente interessante, eu nem diria interessante para mim, cada um de nós, por definição, acha que é interessante, não é porque é interessante para mim, é porque é interessante em si, objetivamente. Cada um de nós está totalmente convencido disso, né? Mas nós não podemos ter a pretensão, num campo de conhecimento em construção, de que aquilo é uma verdade universal. Ou seja, seria eu dizer assim, todos os meus, somos quantos pesquisadores em comunicação no Brasil, vamos dizer que nós somos 900, né? Todos os meus 899 colegas estão errados e sou eu que estou certo. Não tem sentido nenhum dizer isso, né? Nós temos aspectos, cada um de nós finalmente está trabalhando um aspecto determinado, isso cria. Então estamos falando de produção de conhecimento numa disciplina em vias de constituição, né? Isso é fundamental, isso é o campo que nós vocês estão, um campo de conhecimento em processo de constituição, completamente nesse aspecto diferente, sociologia, da linguística, da antropologia, da história, que são ciências humanas e sociais constituídas. São conflitivas, são complicadas, têm múltiplos aspectos, mas são constituídas. É claro que algumas pessoas tendem a achar que nem vale a pena constituir, que é melhor isso mesmo, uma coisa dispersa, porque isso aqui é pós-moderno, isso aqui é muito tal, né? Mas aí é uma valoração do fragmento. Existe essa possibilidade, as pessoas valorizam, não, o que interessa mesmo é o fragmento, a ciência pós-moderna não pode ter todas aquelas estruturas e tal. Bom, fica implícito que eu não sou pós-moderno, mas nós estamos em processo de constituição de um conhecimento que um dia vai virar, feliz e infelizmente, ciência normal. Feliz e infelizmente. Por quê? Isso surgiu em algum momento na discussão, acho que hoje de manhã, isso. O meu horizonte não é continuar no fragmento, o meu horizonte é nós constituirmos a ciência normal. Ela ficará muito menos interessante do que hoje. Sorte nossa é que nós estamos nesse momento histórico. É como os sociólogos, a partir da segunda metade do século XIX, estavam constituindo um conhecimento. Isso é extraordinário. Então, nós temos uma produção de extrema diversidade que eu valorizo. Por quê? Porque se o fenômeno é tão complexo que nós não conseguimos agarrá-lo através de uma grande teoria abrangente, inclusive, em certo sentido, tendemos a não fazer mais grandes teorias abrangentes, né? Fora a tentativa do Ciro, que é de propor uma nova teoria. E é bom que tenha gente fazendo isso, hein? O fato de que eu não esteja fazendo e prefira não fazer não significa que eu não valorize isso aí. Por quê? Porque a área é extremamente complexa, o fenômeno é complexo. E o que nós conseguimos enxergar do fenômeno são determinados aspectos que nós tendemos a privilegiar de um modo ou de outro, né? E nós não sabemos como compor isso aí numa perspectiva teórica abrangente. A diversidade, então, é produtiva. Mas nós temos, nesse trabalho de produção de conhecimento do campo, nós temos um outro processo que é correlato à diversidade e que esse é negativo, que é a dispersão. Não tem problema nenhum, eu estudo um aspecto, o Ciro estuda outro, você estuda outro, ela estuda outro, cada um estuda um aspecto, desde que a gente comece a dialogar e fazer tensionar esses aspectos, porque aí nós encontramos um espaço de produtividade. Então a dispersão, eu venho discutindo também já há algum tempo, a dispersão é complicada, precisamos ultrapassar isso aí. E se eu me dedicar a estudos de caso, e cada caso será um caso, isso leva a um risco de não só manter a diversidade, mas de ampliar a dispersão, é verdade. Entretanto, nós temos exemplo de pelo menos uma ciência que se organizou dessa maneira, que foi a etnografia, que nós tendemos a chamar de antropologia. O que a antropologia começou fazendo? Ela começou a fazer estudos de caso. Originalmente, tribos, né? Que era o que preocupava. Então, estuda uma tribo, estuda outra tribo, estuda outra tribo,
E disse, bom, cada tribo, por definição, é diferente da outra, né? Cada uma tem uma lógica interna diferenciada, uma cultura específica, etc. E tal. E, entretanto, a antropologia, depois de um certo tempo de coleções de casos específicos, começou a derivar dos casos outras perspectivas, inferências de um segundo nível, que eu digo assim, o que é que nós fazemos no estudo de casos? Nós modelizamos, eu crio um modelo. Aquele modelo só pertence àquele caso e não pode ser generalizado. Não é porque uma tribo funciona segundo um determinado processo que eu digo, então tribos funcionam assim. Né? Que, aliás, é o que permitiu hoje uma antropologia que se faz antropologia do urbano, antropologia, tem até a expressão de autoantropologia, coisas assim, nos examinamos a nós mesmos. Quando eu consigo um modelo, isso é muito interessante de um caso, porque eu ao cotejar com o modelo de outro caso, e de outro caso, eu consigo fazer inferências mais abrangentes. É por isso que eu digo que é de baixo para cima o processo. Né? Agora, eu preciso de encontrar técnicas para fazer isso, porque se cada um de nós só conversa com o seu próprio conjunto de pesquisadores que estão pesquisando as mesmas coisas e que acabam se entendendo inclusive no debate, né? Você vai em algum dos GTs tradicionalmente de comunicação e política, que é extremamente aguerrido, e eles debatem com uma ferocidade muito grande, mas eles conseguem debater porque eles geraram uma linguagem comum. Mas se eu fico fazendo isso só ali dentro, eu não consigo relacionar aspectos que são realmente diferenciados. Essa é a questão. Precisamos desenvolver métodos. A ideia do indiciário, a comunicação como disciplina indiciária, é a potencialidade do indiciário na comunicação. Eu descubro coisas a partir do singular, porque eu estudo, eu vejo no singular o específico, eu subi para um outro nível, eu posso modelizar. E nós estamos numa área em que se torna muito rico fazer isso, um espaço de casos, é muito rico. Né? Mas, como você mesmo colocou, isso não resolve a questão da dispersão. Então, em corolário a ideia de dispositivos interacionais, que me favorece estudar dispositivos diferenciados, surge junto com isso, tanto que eu começo a falar em dispersão no artigo mesmo dispositivos iniciais. O esforço de vencer a dispersão. Precisamos de metodologias para isso. Mas há várias. Né? O problema tradicional, qual era o modo tradicional, vamos dizer, século XIX, XX, início do XX, padrão positivista, de vencer a dispersão de questões. Nós nos organizamos em torno de um objeto e de um método. Em torno disso podemos fazer tudo. Vocês imaginam que a sociologia faz a diversidade de coisas com que a sociologia trabalha, né? Temas, né? Sociologia do trabalho, sociologia da violência, instituições públicas. Em suma, a diversidade nunca foi problema para a ciência nenhuma. Mas o modo tradicional de conseguir superação da dispersão é um objeto, um método. Pronto, isso nos organiza. E com isso, trabalhamos em todas as direções. Só que hoje não funciona mais, nós constatamos que não dá. Esse princípio, inclusive, é extremamente territorial. Né? Esse objeto é meu, esse é o meu método, estamos nesse território e não entrem vocês que são das outras ciências humanas e sociais, porque isso é o nosso espaço. É um espaço que não funciona mais. Até em todas as ciências constituídas que se atravessam mutuamente. Eu tenho uma outra perspectiva, antes do aforismo, é o seguinte: o que é que nós precisamos então de inventar? Nós precisamos de inventar perguntas. Isso a Lucrécia trabalhou com isso também hoje. Eu tenho um artigo que se chama Pesquisando Perguntas, né? E a ideia é mais ou menos essa, e vem de uma inspiração colocada, isso é interessante, pelo Augusto Comte, né? Enquanto fundador da sociologia e de uma visada positivista, inclusive, mas é isso aí, ele coloca assim, as primeiras perguntas e hipóteses de uma ciência ainda não estabelecida
surgem em uma outra ciência anterior. E ele coloca, inclusive, isso. As primeiras perguntas da biologia começaram na química. Os químicos começaram a fazer perguntas sobre a vida. Né? Por quê? Porque a vida é composta também de elementos químicos, então isso interessa ao químico. Mas ele faz algumas perguntas, vai até o ponto em que ele está ainda no espaço da química. E aí outras perguntas começam a ser feitas e o químico propriamente já não se interessa por essas perguntas. E você tem aí em surgimento a biologia. O Augusto Comte faz todo um elenco das grandes disciplinas, né? Matemática, cosmologia, física, química, biologia, sociologia. As primeiras perguntas da sociologia foram feitas pela biologia. E vocês veem que não é surpreendente, porque hoje, como a neurologia está assim na ponta da ciência da vanguarda e tal, o tempo todo os neurologistas, neurocientistas estão fazendo explicações do social, estão propondo uma neurosociologia, explicando a sociedade a partir da biologia, em última análise. Pois bem, as primeiras perguntas da comunicação surgiram, peculiaridade nossa, não de uma ciência específica, mas surgiram onde? Na sociologia, na linguística, sobretudo, na antropologia, na literatura, inclusive nas artes, na literatura, né? Na história. E quando nós acionamos as nossas linguagens, lato sensu, então eu diria os dispositivos que nós acionamos, nós transformamos a própria linguagem que nós acionamos para poder falar. Os nossos códigos, né? Não é? Nós transformamos os códigos o tempo todo. Né? E na verdade é isso que, no meu entender, constitui linguagens. Nós constituímos linguagem a partir... Esse é o momento mágico inicial. Não é que o ser humano começou lá na origem a construir a oralidade. Né? Porque nós já nascemos de tal, e sobretudo antes da escrita nós não temos depoimento histórico disso aí, não sabemos. Há hipóteses, há ideias que vocês encontram aqui e há autores que tratam disso, né? Mas a partir do primeiro gesto hipotético que comunicou, e nesse sentido comunicou é porque não é instintivo. Né? Eu estou assumindo fora do instinto. Né? As abelhas, que são insetos sociais fortemente baseados no instinto, têm aspas, linguagem, as pessoas usam a expressão, mas é uma metáfora bem que deve ser manejada com cuidado, porque na verdade não é uma linguagem, é um processo que está em cada um dos espécimes da espécie. Né? Elas têm um processo altamente sofisticado que elas fazem voos num determinado formato e posição e tal, que indica uma porção de coisas. O lugar onde tem flores que elas vão poder produzir mel, que tipo de flor, tudo que interessa para uma abelha para fazer o que uma abelha faz, elas têm isso. Mas isso não é comunicação, por quê? Porque isso é puro código. Né? Está geneticamente numa abelha e na outra abelha e em todas as abelhas. Nós começamos a ter uma linguagem quando tem alguma coisa que somos nós que construímos, nós que inventamos. O instintual aí é a capacidade de inventar. Isso certamente nós temos, né? Temos no nosso código genético. Então, eu só tenho linguagem como um objeto histórico. E, portanto, está sempre em transformação. E está em transformação como? Pelo próprio processo de uso. Então, é esse espaço aí que eu acho que é importante do ponto de vista comunicacional, fundamental. Né? Enfim. A Compós do ponto de vista nosso, brasileiro, de estudos de comunicação, é um deslocamento absolutamente fundamental, importante na história da constituição do pensamento comunicacional brasileiro. Por quê? Porque antes, até o final dos anos 80, primeiro eram muito poucos programas, e depois com muito pouco contato, e portanto nós estávamos praticamente condenados a uma interação apenas, a um trabalho teorizador apenas na base de autores,
e, portanto, tipicamente, exclusivamente autores europeus e americanos, e que cada um lia e discutia no seu espaço e, eventualmente, de um programa com outro programa, mas de um modo extremamente eventual, acidental, baseado em pessoalidade. A Compós, eu acho, então, foi importantíssimo. Quando os programas resolveram fundar essa associação dos programas, ela foi baseada numa ideia que é o que gerou os GTs. A ideia não era simplesmente de fazer uma associação, era uma associação que criaria um espaço sistematizado de intercâmbio entre pesquisadores, com o objetivo de debate produtivo, para ultrapassar uma situação mais tradicional de apresentações performáticas, em que a pessoa vai lá, fala a respeito do que faz, palmas e tal, e acabou e vai embora. Precisamos debater, porque o espaço do Congresso tem que ser um espaço de produção, não simplesmente de apresentação de uma coisa que já está pronta. O debate, então, em cada GT tem esse conceito, isso vem desde o começo, desde a fundação, isso é assim, cláusula pétrea, Compós, o formato tem que ser esse, é por isso que a gente só pode ter 10, que se botar 20, eventualmente algum GT já aparece para dizer assim, não, 10 tem muitos candidatos com textos bons que a gente gostaria de ter, vamos passar para 20 e tal. Não, isso é fechado, porque para dar espaço de debate. Você vê que mesmo esse debate é curto, Imagina se aumentasse o número de pessoas, não daria mais. Nós, inclusive, começamos, sem prever isso aí, número, rapidamente na primeira Compós, com o debate, nós já verificamos que não dava para passar, cortamos para 12 e logo no ano seguinte cortamos para 10, porque 10 dá, então minimamente dá. Então esse processo de intercâmbio que é fundamental. No bojo disso aí veio junto, eu não vou atribuir a Compós, mas há um movimento que foi se generalizando, o surgimento de novos programas. Esse processo tem sido extremamente produtivo. É muito rico. A grande vantagem de trazer um texto e conseguir ter o texto aprovado na Compós é porque eu tenho certeza que eu vou encontrar comentários, vou encontrar objeções, vou encontrar perguntas difíceis de responder, e isso vai estimular a reflexão e vai aperfeiçoar ou o próprio artigo, às vezes, porque a gente pode, antes de publicar, reformular, ou o pensamento subsequente. Então é produtivo, Então isso é importante. Dentro de cada GT, isso vai criando uma linguagem comum, já é um esforço contra a dispersão. Porque nós continuamos a pensar diferente. Esse meu debate com o Ciro foi uma coisa riquíssima, eu fiquei extremamente satisfeito, os dois ganhamos com isso aí, continuamos a pensar diferente. Mas eu não tenho dúvida que nós crescemos na nossa reflexão. A ideia é essa, é isso que é vencer a dispersão. Não é conseguir um pensamento padronizado e tal. É um grande esforço da Compós. O problema é que, do próprio formato, é que a gente vence dentro de cada espaço. Jornalismo, comunicação e política, linguagem e interações, experiência estética e cada um dos GTs, como somos 15 atualmente. Pois bem, o GT de epistemologia, que era outra parte da sua questão, a relevância específica desse GT, me parece, é que esse GT é o que tem a obrigação de trabalhar o problema da dispersão conjunta. Como nós não temos um GT integrador, que seja de todos participarem, esse é um problema. Como é que nós conseguimos isso? Porque, num certo sentido, é fácil falar da ideia de que no final nós temos conhecimento aforismático, temos fragmentos e precisamos de fazer a adjunção disso aí. A adjunção não é juntar tudo num conjunto único, todo mundo pensando a mesma coisa. É por isso que lá perto do final eu enfatizo o Pascal. Nós só entendemos um autor quando entendemos todas as suas contrariedades. E o que ele chama de contrariedades é a contradição. Se aqui, na página 1, o autor disse X, e na página 12 ele disse não X, ou eu tenho um sentido que faz com que isso seja lógico, ou então ele não tem sentido, está simplesmente disperso. Então, a ideia é exatamente essa, nós precisamos de encontrar processo de articulação. Nós já estamos discutindo dentro do GT uma ideia que é começar a estimular colegas dos outros GTs que eventualmente venham discutir o seu assunto nesse ângulo nosso.
E além disso, e isso é uma questão absolutamente básica para um GT desse tipo, uma área que se pretende em Constituição, e eu diria que majoritariamente nós nos pretendemos em construção, ela não pode deixar de se pensar, né? Eu não posso simplesmente construir sem um plano, seria construir um prédio, simplesmente um chega, põe um tijolo aqui, o outro põe uma parede ali, eu resolvo botar uma janela por lá e não vai dar nada, não vai sair uma construção. Nós precisamos de planos de construção em andamento, né? E a ideia de epistemologia, a gente às vezes discute a própria palavra se é a mais adequada, mas enfim, a ideia que a gente tem no GT, em todo caso, é isso aí, a área tem que se pensar, e esse é um dos espaços em que a área se pensa. Tem a obrigação de se pensar.